Só um minuto, tem um problema técnico aqui. Boa noite. Caso alguém tenha saído da sala, pode entrar novamente, tá bom? Alguém foi removido, estamos com um problema, não sei, da plataforma, pode entrar novamente, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu estou aqui, vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Me desculpe aqui com uma série de coisas que eu tenho. Vamos lá. Basicamente, a gente estava na aula passada, lembrando que esse material eu vou disponibilizar ainda hoje para vocês. Eu já estava subindo alguns vídeos, já anteriormente gravados por nós. Bom, aqui estamos. Espero que todos estejam vendo. Esse material, ele foi fomentado, não especificamente. Esse material é muito denso. Ele tem 92 lâminas. Mesmo assim, eu vou estar divulgando para vocês. É evidente que, nesse primeiro momento, eu vou dizendo que eu vou, sim, pular algumas lâminas, tá? Então, fique tranquilo acerca disso. Mas nós vamos cumprir, tá, com o nosso objetivo ainda hoje, impreterivelmente, tá? Então, pessoal, aqui eu vou sequenciar, lembrando que nós vamos estar aqui estudando o sistema cardiovascular, lembrando que o coração, o sistema cardiovascular, ele tem o coração especificamente, ele vai ter 4 cavidades e dupla circulação. Nós vamos falar novamente dos tipos de circulação que existe, que contempla aí o sistema cardiovascular. Falei dessa lâmina extremamente importante, o ciclo cardíaco no momento em que eu tenho atividade física e o momento de repouso, tá? Então, extremamente importante vocês terem essa noção sobre o ciclo cardíaco no momento de atividade física e sem atividade física. O coração, eu falei para vocês que basicamente não, necessariamente ele tem uma localização atrás de um osso, tá? Esse osso, vocês viram com a professora também, na parte de sistema circulante, que é o osso e o osso chamado externo, que basicamente as costelas vão se fundir a esse tá? Juntamente com os músculos intercostais e o diafragma, que contempla também a parte do sistema respiratório. Precisamente sem falar, tá? E sistema circulatório e respiratório, os dois estão intimamente interligados. Então, ele está acima do diafragma, isso vale ressaltar, que é um músculo que, basicamente, ele sobe e desce a depender da ventilação, e quando eu falo de ventilação, eu estou falando de inspiração e expiração, e está entre os dois sacos, tá? Pleurais, que eu vou chamar de mediastino. Lembrando que o coração, ele tem um ângulo voltado, cuidado, a ponta do coração, ele está para a esquerda. Então, o coração, ele não está reto, ele está devidamente posicionado, deixa eu só ver aqui, posicionado, Alice, tudo bem? Então, ele está posicionado necessariamente nessa região. Muito cuidado com a localização do coração. Lembrando que o coração, ele tem uma fibra específica. Lembrando que nós vamos ter um aparato eletrônico neural, que é extremamente importante, que eu não tenho dúvida que isso vai cair em prova, tá? Que isso vai cair em prova. Então, nós vamos ter aqui mais a sequência atrás do osso externo, acima do músculo do diafragma, repetindo aqui, e entre os dois sacos pleurais. Esses sacos pleurais, evidentemente, vai encapsular ali os dois pulmões, ok? Aqui eu não vou mostrar, já a gente volta, tá certo? Para ver como se dá
a circulação propriamente dita, por onde entra, qual é a função do átrio, qual é a função do ventrículo, qual é a função das artérias, qual é a função das veias. Mas para isso é necessário a gente ver primeiro essa parte. E aí eu venho para cá, ok? Então, eu não vou mostrar as faces do coração, né? Eu vou deixar isso aqui para vocês, porque isso já entra dentro de uma seara que, com certeza, eu digo isso, né? Com certeza ela não irá permear esse tipo de visão, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Eu falei cuidado, localização. Localização. Então, na localização, necessariamente vocês têm que estar antenados em relação a essa localização. Eu falei localização 1.2, fundamental, revestimento do coração. Eu falei na última aula, pessoal, que o revestimento do coração, ele vai se dar por 2 pericárdio. Eu vou ter um pericárdio mais externo, esse pericárdio, por sua vez, se chama um pericárdio fibroso, e eu vou ter um pericárdio colado ao pericárdio fibroso, que eu chamo pericárdio seroso. Ele vai ter uma lâmina visceral e uma lâmina parietal, ok? Então, cuidado com, primeiro, localização. Segundo, revestimento. Então, aqui é possível falar de elementos fundamentais na anatomia do coração, de tudo que reveste e da musculatura propriamente dita, senhoras e senhores. Então, aqui, ó, eu vou ter o pericárdio. Ah, professor, agora eu entendi. Agora eu estou visualizando aqui de forma muito mais clara, tá? Então, é o seguinte, vamos lá. Fica mais fácil eu visualizar dessa forma, porque aqui eu vou ter o pericárdio propriamente dito, e o pericárdio propriamente dito, eu quero que vocês se atenham a esse ponto. Ele é constituído de um pericárdio fibroso e um pericárdio seroso. Professor, além disso, desse pericárdio, eu vou ter uma camada ou uma cavidade entre a parede cardíaca e o pericárdio propriamente dito, pessoal. Extremamente importante. Essa cavidade é chamada cavidade pericárdica. Cavidade pericárdica. Quer dizer que é entre a parede celular, entre o pericárdio, e necessariamente vai contemplar, evidentemente, aí a parede cardíaca. Ok? Então, quando eu falo de parede cardíaca, basicamente eu estou falando do músculo. O músculo é o miocárdio, o músculo cardíaco. Então, a parede, se surgir uma pergunta, vamos lá, as paredes do coração, tanto as atriais como as ventriculares, têm a mesma espessura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso, professor. Falso, professor. Falso. Falso, perfeito, falso. Por quê? Porque nós temos uma demanda de pressão para determinadas cavidades, principalmente a cavidade que vai jogar o sangue provindo do pulmão, isto é, aquele sangue oxigenado, para a grande circulação. Então, nós temos aí, lá na frente, nós vamos falar, evidentemente, uma parede espessa para gerar uma contração que, por sua vez, irá gerar uma pressão significativa, de forma significativa em relação às outras pressões das outras cavidades para a grande circulação. Então, e a camada, né, que está intimamente vinculada com as cavidades propriamente dita, eu chamo de endocárdio. Cuidado, não confunda pericárdio,
endocárdio. Quando eu falo de parede cardíaca, eu estou falando da musculatura, eu estou falando do miocárdio. Tá bom? Perfeito, vamos para cá. Lembrando, pessoal, que eu disse para vocês que nós estaríamos, evidentemente, colocando alguns slides, passando alguns slides aqui. Tá? Aqui eu vou ter o saco pericárdico. Esse saco pericárdico, lembrando, ele tem a primeira camada que é fibrosa. A segunda camada, ela vai ser serosa, tá certo? Com duas lâminas distintas. Não esqueçam. Terceiro ponto, o coração é dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, que vão se comunicar por válvula ou válvulas, tá certo? Aqui eu vou ter, evidentemente, um plano de secção do corte, onde nós podemos claramente ver essas cavidades, tá? Bem como dá também para a gente ver a estrutura da musculatura, como ela vai se dar, ok? Identificamos a veia aorta, a válvula aorta, da aorta, identificamos todas as estruturas do coração. Mas, dentro desse plano de secção, não é o nosso objeto de estudo maior, vale ressaltar, tá? Aqui, pessoal, eu tenho só fazer uma ressalva. É extremamente importante. Aqui eu vou ter uma válvula ou válvula chamada válvula bicúspide. Lembrando que a válvula bicúspide ela é formada por 2 válvulas. Eu tenho uma válvula anterior e tenho uma válvula posterior. A válvula tricúspide ela é formada por 3 válvulas. A anterior, a posterior e a septal. Quer dizer que uma válvula atrioventricular chamada direita, que é chamada tricúspide, cuidado. A prova, ela pode muito bem, em vez de colocar válvula tricúspide, pode muito bem substituir por válvula atrioventricular direita. Ou eu posso ter uma válvula atrioventricular esquerda. A direita é chamada de tricúspide. Vou repetir. A direita é chamada de tricúspide. A esquerda é chamada de mitral. Lembrando que a tricúspide é formada por 3 válvulas e a bicúspide é formada por 2 válvulas. Tá, queridos? Então, muito cuidado acerca do que falo, ok? Acerca do que falo. Então, vamos voltar aqui e continuar. Então, em relação às válvulas, isso eu espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui é a anatomia, e eu não vou falar aqui, principalmente, de algumas patologias, tá certo? Que acomete aí esse órgão, tá? Não é o nosso objeto de estudo. Aqui, pessoal, sim, é objeto de estudo. Eu não vou falar de todas as numerações, mas eu vou pontuar alguns números que vocês têm por obrigação de saber a título de prova. Essa estrutura, essa morfologia, basicamente, eu estou falando de nervos. E quando eu falo de nervos, quais são os nervos que basicamente chegam ao coração? Tá certo? Que são os nervos simpáticos, nervo vago. Tá? Cuidado que eu estou falando. Lateralmente, tanto pela esquerda como pela direita, vai chegar os nervos simpáticos. No centro vai descer os nervos vagos, tá? É primordial que você conheça, abro aspas, os chamados marcapassos naturais. Eu tenho 2 em específico que cabe aqui a gente, que na verdade controla os demais, né? Controla a rede neural do coração. Tá? Então aqui nós vamos ter um, que é o nó sinusal, e nós vamos ter o 6, que é o nó atrioventricular.
De novo. Nó sinusal. 6, nó atrioventricular. Outra que é extremamente importante são os feixes de His. Está representado aqui pela letra, a numeração 7. É do átrio, por que tu está dando importância para o 7, professor Eduardo? Porque é esse feixe que sai do nó atrioventricular. É ele que vai jogar o impulso nervoso, tá? A sinapse, para todas as partes, até chegar em uma rede, num emaranhado chamado fibras de Purkinje. Então, aqui eu falei do nó sinusal, aqui eu estou falando do nó atrioventricular, e do atrioventricular, para ser distribuído, é pelo feixe de His, excelente, até chegar nas terminações, que eu vou chamar de fibras de Purkinje, tá? Então, queridos, aqui, evidentemente, tá certo? Não vamos entrar nesse meandro, porque aqui seriam 3 horas, tá? Para a gente estar discutindo aqui. Importante você identificar, olha aqui onde fica o nó sinoatrial, sinusal, tá? Por favor, entenda isso. E aqui nós temos uma conexão átrio-ventricular. Ele fica dentro do átrio, o nó átrio-ventricular. Tá? Depois eu vou ter aqui, evidentemente, o feixe de His e as células de Purkinje se distribuindo pelos ventrículos. Ok? Então, são informações sine qua non. Sine qua non. Por favor, não esqueçam disso, senhoras e senhores. Aqui, basicamente, é uma bioeletrogênese cardíaca, não há necessidade. Aqui, eu mencionei anteriormente, eu disse que chega ao coração o nervo vago. O nervo vago, ele vai atingir o nó sinusal e o nó atrioventricular. Lateralmente vai chegar os nervos, a cadeia simpática. Tá? Então, eu até digamos assim, eu me empolgo muito porque pode gerar uma série de perguntas daqui, tá? Até para você conhecer mesmo, você ter noção de como a coisa funciona. Perfeito. Aqui, pessoal, vou passar porque eu vou dar suporte para vocês naquela imagem lá em cima. Ok? Como eu disse anteriormente, é um material que preparei, um material denso. Tá? Mas vamos lá. Sistema circulatório. Quando eu falo de sistema circulatório, senhoras e senhores, eu tenho que falar do sistema circulatório e da constituição do sistema circulatório. Cuidado, eu vou repetir. Eu tenho que falar do sistema propriamente dito e tenho que falar de sua constituição. Tá bom? Para depois chegar em sua função. Então, eu tenho que falar do sistema. É composto por quê? O sistema, eu tenho coração, vasos, sangue e linfa. Sistema circulatório. Constituição, sistema sanguífero, vasos e coração. Vasos e coração. Sistema linfático, são os condutores, são vasos condutores de linfa e órgãos linfóides. E 3, os órgãos hematopoiéticos. São ossos formadores, são órgãos formadores de elementos do sangue, em específico os elementos figurados. Ok? Lembrando, pessoal, que dentro dessa lâmina, eu tenho inserido aí o sistema imunológico, apresentando ali nos órgãos linfóides, na linfa, no sistema linfático, tá certo? O sistema linfático, ele não está ali, basicamente, para drenagem. Não.
ele também é responsável, ele tem uma função extremamente importante no sistema imunológico. Tá bom? Aqui, lembra que eu falei, eu tenho um sistema, eu vou ter uma constituição, evidentemente, eu vou ter uma constituição. Essa constituição, ela necessariamente está inserida nesses 3 pontos, e eu disse anteriormente, para nós termos as nossas funções. E quais são as funções, pessoal? Nutrientes, gases, restos metabólicos e sistema imunológico. Sistema imune. Então, não podemos falar somente da parte nutricional. Ah, vamos lá, a professora já com certeza já trabalhou. Quando o sangue ele chega a nível pulmonar, a nível alveolar, que é uma rede emaranhada de alvéolos extremamente vascularizada, onde vai ocorrer um fenômeno que eu chamo de fenômeno físico-químico, porque ele não é puramente químico e não é puramente físico, chamado de hematose. Essa hematose nada mais é de um processo de difusão. Onde vai ocorrer a troca de CO2 e oxigênio, ok? Onde aí ocorre a oxigenação do sangue, perfeito? Mas vale ressaltar, enfatizo, nutrientes, ok? Gases, restos metabólicos, evidentemente que vai ser excretado lá no sistema renal, ok? E, por fim, o sistema imunológico, que eu citei lá com os órgãos linfóides, tá, ok? Aqui eu encontro uma série de artérias, uma série de veias extremamente importantes, mas, evidentemente, que essa ilustração fica a caráter mais informativo, mas não que seja o nosso momento de trabalho, tá? Aqui sim, uma lâmina aqui, pelo amor de Deus, extremamente importante. Sistema circulatório, tipo de vaso relacionado, veia, artéria e capilar. Eu tenho quais funções? Condutância, complacência, resistência e troca. Condutância, complacência, resistência e troca. Essas são 4 características vinculadas aos vasos sanguíneos. Vale entender que a veia é diferente da artéria, que é diferente do capilar. A veia ela é menos calibrosa, a artéria é mais espessa, é mais calibrosa. Mas por que, professor, eu tenho mais tecido na artéria do que na veia? Porque a artéria tem que suportar maior carga em termos de pressão. A pressão que roda dentro de uma artéria é significativamente maior do que em determinadas veias. Então, as veias vão conduzir um sangue rico em CO2 e pobre em O2. Pobre em O2. Eu não estou dizendo que ele tem ausência de O2. Já a artéria é um vaso que vai carregar um sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. Então, na veia, eu digo que vai correr sangue venoso. Olha, veia, associe veia, venoso. E a artéria, por sua vez, sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em CO2. Tá? Aqui, pessoal, muito interessante notar, porque aqui eu tenho um aparato muito grande. A professora Jamila, a prova dela vai até ter sido conjuntivo, salvo engano. Tá? E a professora Luane, a prova irá até esse sistema que estamos a discutir. Ok?
Então, aqui, observe que entre uma veia e uma artéria, que as veias possuem válvulas que se abrem e se fecham devido à contração muscular. De novo, quer dizer que o sangue que está nos membros inferiores, ele sobe de volta para o coração, professor Eduardo. Devido ao quê? Primeiro, ponto 1, devido à contração muscular. E por que ele não desce? Porque ele não tem um refluxo. Porque o sangue não volta devido à presença de válvulas ou válvulas, tá? Cuidado com esses critérios que aqui eu estou falando de uma forma mais rápida, mas de forma concisa. Porque vai haver diferença em prova de uma veia e de uma artéria. Lembrando que o sistema é um sistema fechado. É um sistema fechado. Ok? Aqui, pessoal, sistema circulatório. Ela falou da estrutura, sim, de vaso, que eu vou ter uma túnica externa, eu vou ter uma túnica média e eu vou ter uma túnica íntima. Essa túnica íntima, ela lembra um pouco da aula da professora Jamile e vai cair lâminas envolvendo endotélio. Endotélio, no começo da nossa gravação, inclusive ao término dessa aula, nós iremos falar como se dará o processo de revisão, tá? De vocês, que aí eu preciso alinhar bem direitinho, tá? Algo de bom espera vocês. Tenho certeza disso. Então, eu tenho uma túnica íntima, um endotélio, que tem uma característica específica. Isso, com certeza, a professora Jamile, ela vai querer que você reconheça isso em uma lâmina, tá? Na túnica externa tem um tecido conjuntivo que também está vinculado à histologia, então, muito cuidado. Seja uma artéria, seja uma veia, eu tenho essas túnicas, ok? Lembrando que uma artéria, ela é muito mais calibrosa, mais espessa devido à pressão arterial. Foi como eu disse em uma aula, se eu me corto, se eu tenho um ferimento, tá? E esse sangue somente escorre, é porque atingiu uma veia. Mas, fatalmente, eu posso me ferir gravemente. E eu percebo que esse ferimento jorra sangue. Então, eu posso alinhar essa informação que a pressão ali é muito grande. Então, esse acidente, basicamente, atingiu uma artéria. E eu sempre gosto muito de falar que quando fala de cavidade, de vaso sanguíneo, sim, normalmente os vasos sanguíneos, eles correm perto da pele. Perto da pele. Lembrando que pele, nós temos um conjunto, nós vimos lá em tecido tegumentar, já as artérias correm mais profundamente, mais perto de osso. Mas não implica dizer, ora, maxila, mais perto de osso. Então, eu não tenho artérias correndo aqui em minha face? Será que quando você for fazer uma cirurgia, você não tem que saber onde passa uma artéria? Ou um nervo? Então, você tem que fazer ali um estudo, lembrar. Tá? Eu vou pegar ali uma questão de fazer uma anestesia troncular, um alveolar inferior. Você tem que necessariamente de entender um pouco de morfologia, de entender muito. Um pouco eu estou sendo, né, digamos assim, irracional. Você tem que entender, ver o que é a ráfida pterigóide, saber aonde passa a artéria, aonde passa um nervo, e assim por diante. Então, a artéria, como eu disse, olha as camadas aí formando, e aí eu vou ter, enquanto a artéria ela é totalmente tubular,
eu tenho uma veia que apresenta estruturas, tá certo? Que eu vou chamar de válvulas, que elas vão abrir e fechar de acordo com a contração muscular. Tá certo? Eu falei na aula, inclusive, sobre uma brasileira que teve uma viagem muito longa, internacional, que morreu por embolia. Ela ficou muito tempo sentada, tá certo? Nesses voos internacionais, realmente é muito difícil. E criou um trombo. Esse trombo foi parar dentro do coração. Ela foi retirada do avião, morta, já sem vida, tá? Então, nós temos que nos preocupar em relação a isso. Claro, evidentemente, que as artérias se comunicam com as veias, mas essa intercomunicação, ela vai se dar a nível de capilares muito finas. Aqui eu vou de encontro com informação aqui bem interessante. As meninas aí vão me ajudar, tá certo, com essa informação. Por que as meninas? Porque são as mais propensas a ter problemas vasculares, principalmente nas pernas, por uma série de fatores. Por uma série de fatores. Tá? As varizes, que pode ser puramente estético, eu não vejo dessa forma, eu vejo como um quadro patológico. É tanto isso que você tem que, quando você vai fazer alguma aplicação, vai fazer algum tratamento nesse sentido, né? Quando a gente vai fazer algum tratamento nesse sentido, você vai procurar um cirurgião cardiovascular, um angiologista, tá bom? Então, eu não vejo como uma coisa bem como estético, tá? Isso mais de nível patológico. Aqui nós temos os eritrócitos, endotélio, lembrando que isso é de uma seara extremamente importante para a professora Jamila, é uma questão que ela não vai deixar de abordar. Essa lâmina me traz aí o sistema linfóide, pessoal. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Já vamos falar. Falamos aí de artérias, falamos de calibre, dos tipos de vasos, das arteríolas, das vênulas, e aqui vai de encontro. Cuidado, pessoal, as artérias elas são elásticas. Situa-se principalmente mais profundamente, ó. A pressão filia. Filia é, pelos ossos, é afinidade. Lá na bioquímica e na biologia molecular, vocês muito ouviram essa palavra. Hidrofílico, hidrofóbico. Polar e apolar são 4 conceitos extremamente vinculados, ok? Mas, como eu disse, essa não é a nossa seara, mas lá na frente a gente pode tecer essa questão aí a despeito disso, perfeito? Então, aqui nós vamos ter as arteríolas e voltando. O sistema circulatório, basicamente, aquela imagem anteriormente que eu estava dizendo, vênulas, calibre reduzido e recebe sangue dos capilares, né? As veias são mais, olha aqui, pessoal, as veias são mais numerosas, maiores e de paredes mais finas que as artérias. Vou repetir. Mais numerosas, maiores e de parede mais fina, como anteriormente eu disse, que as artérias. Apresentam muitas variações anatômicas. A pressão sanguínea, como eu disse, é menor ou até ausente. Veias podem ser superficiais, mas também podem ser profundas. Cuidado com essa lâmina. Eu sei que tem muitos alunos que gostam de tirar foto, beleza. Mas pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar esse material para vocês. Ok? Aqui é o grande problema. Não, que não seja grande problema. Mas, como eu disse, as válvulas, elas estão vinculadas às veias. Por isso que o sangue volta. A contração, ela acontece. Vocês viram como se dá a contração entre o deslizamento
de duas proteínas, uma sobre a outra, a quitina e miosina. Lembrando que a contração muscular, ela é um processo que ocorre com gasto de energia, é um processo que envolve um sal mineral, que é extremamente importante que você conheça, que é o cálcio, tá? Não estou dizendo, evidentemente, que o potássio não seja, o sódio não seja, mas para a contração muscular, de antemão, eu vou te dizer, lembra do cálcio, ok? Há tipos de circulação. Eu vi lá no ensino médio, eu vi em algum atlas que só existe 2 tipos. A pequena e a grande circulação. Cuidado, eu tenho a circulação sistêmica, que é de coração, tecido, coração. Quer dizer, do coração para o coração. Coração, tecido, coração. Coração, circulação pulmonar. Coração, pulmão, coração. Circulação colateral, pessoal. Ocorre em função da anastomose dos vasos. É um mecanismo de defesa em situação de obstrução. E o que é anastomose? É quando eu tenho um vaso que se interliga com outro. É quando eu pegar a sua mangueira e interligar essa outra. Circulação portal. Essa circulação eu tenho dois tipos. Ou é portal hepática ou portal hipofisária. Hipofisária, lembrando que a hipófise é a principal glândula do corpo humano, dividida em 2 segmentos, a adeno-hipófise e a neurohipófise, tá? Ela está basicamente em uma região ali centralizada no encéfalo, ok? E aqui, pessoal, extremamente importante, principalmente quando vocês forem fazer uma disciplina de buco, tá? De anatomia, cabeça e pescoço. Vocês vão fazer uma cadeira específica disso, você vai saber, tá certo? Quais são os ramos, a artéria carótida comum esquerda, que ela vai vascularizar a cabeça e pescoço. Extremamente importante o terceiro ramo, a artéria subclávia esquerda, que vai jogar sangue lá para o encéfalo e medula espinhal, pescoço e ombro. Tá? A artéria carótida comum também, cabeça e pescoço, à esquerda, basicamente, face. Tá certo? Muito cuidado com isso, tá? Então, aqui eu vou ter os ramos, tá? Bem interessante, eu acho fenomenal essa lâmina, porque essa lâmina, ela nos traz... Oi? Oi, professor. Pois não? Desculpa, professor, eu liguei sem querer. Tudo bem, sem problema. Tá? Então, eu acho extremamente importante aqui, tá? As carótidas interna e a carótida externa. Uma vai irrigar a face, aqui eu tenho a carótida comum, tá certo? Que ele vai sair do arco aórtico, daqui do arco aórtico vai sair uma subclavicular, e vai subir. Aqui ela vai criar uma bifurcação, formando a carótida externa e a carótida interna. Uma vai ramificar, jogar basicamente sangue para a cabeça e outra vai para a face. Tá certo? Cirurgiões bucomaxilofacial, quando pega um trauma muito severo, tá certo? Que tem que chamar um cirurgião, um angiologista, um cardiovascular, em que a face está sangrando muito, ele vai ter que agir aqui. Tá? Então, ele vai fazer, fazer um campo cirúrgico, um campo específico para encontrar as carótidas internas, e aí fazer o bloqueio dela, para só assim conseguir visualizar o campo do cirurgião bucomaxilofacial. Tá certo? Então, aqui tem outra imagem muito interessante, mas como eu disse, eu vou pular, tá? Você, quem tiver aí um tempo a mais, dê uma olhada nessa imagem, tá certo? Nessa lâmina que traz muita informação de forma muito concreta e muito viva, tá? Então, vamos lá, pessoal.
para nós interessa. Eu acho que desde a anatomia básica até quando você chegar na anatomia de cabeça e pescoço, você tem que ter esse conhecimento. Tá? Cuidado. A artéria carótida, como eu disse, olha aqui, ó, ela vai bifurcar. Eu vou ter uma que vai ramificar toda a face. Olha, a artéria facial. Aí eu pergunto, a artéria facial, ela é profunda? Não. A artéria lingual, ela vai ser profunda? Ela vai ser um pouco mais profunda por conta da parte, essa parte tem mais músculo. Mas a artéria oftálmica, nós estamos aí, pessoal, dentro de um amparato, tá, da artéria occipital, do osso temporal. Eu tenho aqui o osso temporal, como vai se dar isso aqui? Então, extremamente importante. E aqui vem de frente, ó. E aqui essa imagem vem trazer todas as informações da qual todo aluno de odontologia deve saber. Ah, eu sei que eu vou ter um forame. O que é um forame? Um buraco. Fala-me, Deus, buraco é um orifício. Aonde vai sair um ramo. Um ramo de quê? Um ramo nervoso e um ramo vascular. Entendam? Eu vai ter que anestesiar uma determinada região, você tem que saber onde você vai depositar o seu anestésico. Eu não posso depositar o anestésico dentro de um vaso sanguíneo ou dentro, propriamente dentro de um nervo. Você vai dar ali nas proximidades. Tá bom? Então, pode causar determinadas injúrias que podem, claro, provocar, podem ser reversíveis ou até irreversíveis. Ok? Então, isso aqui passa, ok? Aqui, pessoal, eu venho de encontro à circulação esplânica. Esse aqui eu não vou entrar. Claro, evidentemente, como eu disse, o material é um material denso, tá? Mas eu não vou entrar nessa seara, tá? Com vocês. Só permitir a Luísa aqui a entrada dela e é para nós continuarmos, tá? Então, aqui nós vamos para a parte que realmente... Olha, pessoal, com certeza ela falou aqui de alguns ramos. Essas artérias, a artéria braquial profunda, ó, perto do osso, né? Ela vem nessa região, é necessário que você tenha, tá? Essa noção clara em relação a essa artéria em específico, tá? Esse ramo está vinculado, pessoal, com o acidente, com a estrutura óssea, chamada, eu chamo esse ramo de acromial, devido à estrutura óssea, o ramo deltoide em referência ao músculo, e o ramo clavicular, que refere-se à clavícula, ok? Os demais não cabe dar comentários. E aqui, pessoal, evidentemente, eu paro e digo para vocês, observem o sistema linfático. O sistema linfático nessa região de axila e mama, extremamente denso. Tem muitos nodos linfáticos. Por exemplo, uma cirurgia. Olha, existe, inclusive, pessoal, eu recomendo muito, tá? Eu vou recomendar demais 2 cursos gratuitos, tá certo? 2 cursos gratuitos para cirurgião dentista e alunos na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, pela plataforma Arouca. Estão abertos com 2 cursos. Um voltado para tratamento odontológico para pessoas
que passam pelo tratamento de químio e radioterapia. E para cirurgiões dentistas que tratam pessoas com problemas cardiovasculares. São 2 cursos de mais de 45 horas cada um. São cursos extremamente importantes para a sua vida. Paga, professor? Não paga nada. Zero real. Você tem que se matricular, porque o número de vagas é bem concorrido. Universidade Federal do Maranhão, pela plataforma Arouca. Cita lá, plataforma Arouca. Tá bom? De graça. Ok? Isso até numa prova de concurso, gente, essas horas, um certificado desse pode te colocar dentro. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, como eu disse, lembrando que o material, eu tenho passar na minha fala, eu passei por tudo isso, falei das válvulas, falei do movimento retrógrado em relação às veias, ok? E a importância das válvulas para a volta do coração, ou para a volta do sangue para o coração, tá? Então, não esqueça isso. Aqui nós temos alguns problemas de ordem linfática, inclusive, e vascular, né? Nós temos aqui problemas de vermes, inclusive, e protozoários, que pode causar uma série de problemas em relação a isso, tá certo? Uma delas é a chamada elefantíase, tá? Que lá na frente vocês vão ver com mais detalhe, ok? Ligamentos, fáscia, músculo, artéria da cabeça, do colo do fêmur, sistema circulatório. Lembrando, linfático, sistema formado por vasos e órgãos linfóides, funciona como sistema auxiliar de drenagem. De novo, funciona como sistema auxiliar de drenagem, ele não é único. A linfa é lançada em veias de médio e grande calibre. Já vi essa questão aqui em várias provas, aonde a linfa é depositada, é lançada. A linfa é lançada em veia. De que porte? Médio e grande. Vasos linfáticos também apresentam válvulas. Olha que legal. Quais são os vasos do sistema circulatório que apresentam válvulas? Pode gerar uma questão aí. Tá? Então, não esqueça que é veia e quem? Vasos linfáticos. Então, a sequência, como é que se dá, pessoal? Capilares linfáticos, vasos linfáticos e troncos linfáticos, não como na axila. Como eu disse anteriormente, eu até mencionei o curso da Universidade Federal do Maranhão, em que tem mulheres, por exemplo, que tem que fazer a retirada da mama, e a da retirada da mama por um câncer, tá certo? Uma mastectomia, ela pode aprofundar e retirar mais essa região axilar, essa região da axila. Pode ser muito mais profundo, tá? Devido aos vasos, o sistema linfóide já está comprometido, tá? Então, é interessante que vocês tenham essa noção. Então, para um cirurgião dentista, na multiplicidade de suas funções, tá certo? Que ele não sabe só para tirar dente, arrancar dente, não. Só curativa, não. Tá certo? Ele tem que ser implementado. Um cirurgião dentista hoje tem que ser implementado. Ok? Quer ser implementado? Estude. Vá além. Vá além. Vá além. Sistema circulatório. Funções do sistema linfático. Já mencionei, drenagem do líquido tecidual. A água tem que voltar. Absorção e transporte de gordura do intestino. Agora eu peguei vocês com essa informação que eu chamo de pai d'égua, como vocês dizem aqui no Ceará.
absorção e transporte de gordura no intestino. Quem é responsável? Isso. É o sistema circulatório. Mas qual parte do sistema circulatório, professor Eduardo? Sistema linfático. Mas, professor Eduardo, eu vi lá no Dr. Carlos Diego, no professor, ele falando sobre lipídios. E aí eu venho aqui de encontro com vocês. Ele falou de dois tipos de colesterol, que eu também vou de encontro com a questão que vai cair na prova do professor Ricardo Lira. Esse cabo é doido. E eu vou falar toda a aula mesmo. Vou. Porque tu sabe. Ah, meu amigo, vai 5 anos. Ele vai dizer o colesterol é importante na membrana plasmática, por quê? Ele vai dar fluidez. Colesterol é. O doutor Carlos Diego, vai falar de 2 tipos de colesterol, o HDL e o LDL. Um chama de colesterol bom, outro chama de colesterol ruim. Calma aí, filho. Todos os 2 são bons. O excesso de um que é ruim. Foi claro? Porque um é responsável pela retirada do outro. Um é responsável pela retirada do outro. Então, o excesso, o HDL, que chama-se, nós temos a lipoproteína de alta densidade e a lipoproteína de alta densidade. Quer dizer que o colesterol, o HDL e o LDL, professor, não é só lipídio, não. É um lipídio associado a uma proteína. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, o sistema linfático, ele tem a função de drenar, mas também tem a função de transporte de gordura no intestino. Formação de um mecanismo de defesa para o organismo. Olha aqui, pessoal. Sistema linfático, drenagem, absorção de gordura do intestino, formação do mecanismo de defesa do organismo. Simples, indolor. Nunca esqueça. Novamente, eu sei que alguns colegas chegaram agora. Fique tranquilo, eu sei que tem batendo foto, mas eu vou disponibilizar esse material sim para vocês. Logo porque esse material vai estar disponível, as provas. E aí nós vamos conversar depois, né? Extremidade, né? Aqui eu vou dizer que é um capilar e os vasos sanguíneos. Eu não vou me ater em relação a esse processo fisiológico. Eu não vou me ater à fisiologia, ok? Sistema circulatório, cuidado. Os linfonodos, qual a função? Trajeto dos vasos linfáticos. Barreira contra a penetração de micro-organismos, toxinas, substâncias estranhas na corrente sanguínea. Olha aí, na corrente sanguínea. Se eu digo na corrente sanguínea, pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria que você me respondesse. Quando eu digo na corrente circulatória, ele está evitando que entre em veia ou em artéria? Você tem 50% de chance de acertar. Veia, professor. Veia, professor. Beleza. Rapaz, vocês estão querendo me matar do coração, é? Vocês já sabendo a resposta. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, é agora. Estou enrascado. Boa, sucesso. É isso aí. Estamos chegando lá. Produzem os glóbulos brancos, a linha branca de defesa. Principalmente os linfócitos. Eu tenho vários linfócitos. Então, a linha branca, basicamente, é produzida nos linfonodos. Beleza, galera? Cuidado com isso. Tá? As ínguas. Alguém já teve íngua? É uma patologia ou um linfonodo trabalhando? Excesso de trabalho. Chega quando você pega, dói. Eu já vi paciente, quando você vai fazer anamnese, evidentemente que você tem que tatear toda essa região que é rica em linfonodos. Eu já peguei paciente com linfonodos. Sabe, doutor, não, isso aqui
é um furúnculo que está surgindo aí. Eu disse, não, meu amigo, fique tranquilo. Isso aqui não é um furúnculo, não. O que eu posso concluir disso? Que o sistema imunológico dele está extremamente ativo. Só pedir um exame de sangue, um hemograma completo, que tu vai ver lá a linha branca, a linha vermelha. E tu vai ter essa certeza. Ele está com processo de infecção. Que não necessariamente seja na região do pescoço. Tá? Sistema linfático é importante via de disseminação de células cancerígenas. Olha isso aqui. E essa região? Câncer na cavidade oral. Câncer na cavidade oro menor. Em osso, em tecido. É mais comum do que você imagina. E se prepare quando você estiver lá em radiologia e imaginologia para vocês saberem identificar. Porque vai sim. Tá certo, pessoal? Vão sim. Todos aqui, todos vocês, sem exceção de nenhum, vão se deparar com tal situação. Tá bom? Então, aqui o sistema linfático, como eu disse, eu não vou me ater às regiões, tá? Basicamente, eu só tenho que falar aqui de uma região que eu acho extremamente importante, que é essa região das glândulas paratireoides, né? Das glândulas para uma glândula maior, tá? Que está envolto, tá certo? De um sistema de proteção, tanto para drenagem, tá certo? Com todas as funções, principalmente retirada, tá certo? De possibilidades de micro-organismo, tá? Sistema imunológico. Aqui, basicamente, não interessa. Aquilo que eu falei, principalmente em tratamento de pessoas que estão sofrendo, que eu digo, passando pelo processo de radioquimioterapia, essa região são altamente ricas nesse tipo de... E fim da linha, estamos onde tudo acaba. Mas não acabou aqui. Lembra que eu disse que ia voltar? Eu vou voltar por uma lâmina e nós vamos fazer a circulação. Tá? Olha o que eu fiz. Eu trabalhei com tudo, mas, queridos, eu não trabalhei sobre o caminho do sangue. Certo? O caminho do sangue. Eu quero que vocês, eu vou retirar aqui, tá? Todo mundo tá vendo essa lâmina, perfeito? Eu quero saber de vocês, de boa, tranquilo. Eu vou até tirar aqui, eu quero saber, pode botar no chat aqui, não tem problema. Vocês viram a lâmina anterior, tá aqui a lâmina. Alguém não consegue entendê-la, porque senão eu passo para outra lâmina. Sim ou não? Alguém não consegue entendê-la? Deixa eu abrir o chat aqui. Sim, pode botar, gente. Sim ou não? Minha net caiu, tá oscilando. 1, 2 vezes. Sim, sim. Beleza, galera. Seguinte, então, vamos lá para aquela lâmina. Me perdoem, tá certo? Para os que têm um conhecimento mais amplo, mas eu tinha que perguntar, tá? Gente, o que tá de azul é sangue venoso. Inclusive, a coloração do sangue venoso e do sangue arterial é diferente. Quando você estiver em cirurgia ou qualquer procedimento odontológico, cavidade oral, vocês têm que saber identificar algumas colorações. Tá certo? Então, o sangue rico em oxigênio, ele tem uma cor diferente do que é rico em CO2. Tá bom? Lembrando que o professor Carlos Diego falou de uma proteína de estrutura quaternária chamada hemoglobina, que está dentro da hemácia.
Hemácia essa é anucleada. Lembre-se que a hemácia, ela nasce nucleada, mas perde seu núcleo devido à sua responsabilidade de carregar uma função extremamente importante, que são os gases. E essa proteína que faz esse efeito. Ok? Então, eu vou ter 2 troncos da parte inferior, troncos e membros. Quer dizer, eu vou ter tá bom? Eu vou ter um tronco que traz o sangue venoso, cuidado, pessoal, do tronco e membros. Quando eu falo de membros, eu estou falando de membros superiores e membros o quê? Inferiores? Será? Bora ver. Quando eu falo da entrada aqui por cima desse tronco, ok? Ele basicamente vem da parte superior do corpo. Então, eu vou ter a veia cava. Vamos lá, pessoal. Eu vou ter a veia cava inferior e vou ter a veia cava o quê? Superior. Tá? Isso tudo provém de membros e troncos inferiores. Aqui, superiores. Posso continuar, pessoal? Então, eu tenho o processo de diástole e o processo de sístole. Qual a diferença de diástole e sístole? A sístole, vamos pegar a etimologia da palavra. Vamos pegar aqui e fazer uma brincadeira. Diástole começa com D. Dilatação começa com D. Diástole começa com D. Dilatação começa com D. Diástole, pessoal, ele está dilatando. Dilatando é contraindo ou relaxando? Relaxando, professor. Relaxando. Então, a sístole vai ser a contração. Eu vou ter a contração, que é a sístole, e a diástole vai ser o relaxamento. Sístole, contração e diástole. Então, o sangue, ele necessariamente ele vai entrar no átrio esquerdo ou no átrio direito. Lembrando, pessoal, que aqui eu vou ter uma posição anatômica, tá? Aqui eu vou ter o átrio esquerdo, aqui eu vou ter a válvula do tronco pulmonar, e aqui eu vou ter as válvulas. Por isso que eu perguntei se os alunos têm dificuldade de ver esse momento aqui, tá? Então é o seguinte, pessoal, ele vai entrar aonde? Veia cava superior, veia cava inferior, vai trazer o sangue venoso das partes, tanto superior como da parte inferior, e vai entrar no átrio esquerdo ou direito? Olha a anatomia. Direito. No átrio direito. Chegou no átrio direito, ele vai encher. Se ele está enchendo, pessoal, ele está em sístole ou em diástole? Diástole. Diástole. Enchendo. Só que quando ele chega a uma determinada pressão, o sistema nervoso, tá certo? Vai abrir, vai fazer com que a válvula tricúspide abra. E aí ocorre um derramamento, digamos, como ele estava enchendo, ele vai contrair jogando para o ventrículo, enchendo o ventrículo. Então, no primeiro momento que ele estava em diástole, ele entra em sístole atrial, enquanto o ventrículo direito entra em diástole ventricular. Eu estou falando da parte direita. Fui claro, pessoal? Sim? Alguma dúvida? Então, enquanto um está em diástole, outro está em sístole. Pois não. Pode perguntar.
Dúvidas? Sim ou não, pessoal? Eu acho que ela ligou o microfone dela sem querer. Eu não estou ouvindo, deixa eu ver aqui no chat. Calma. 20, as minhas acham que ela ligou sem querer, Carla, acho, vai até que horas? Está travando. Professor Mionética. Sim, pessoal, vai até que horas? Minha ideia é terminar esse bloco, tá, com vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal. Por favor, vamos voltar aqui rapidinho e para a gente encerrar, tá? Eu sei que vocês todos estão cansados, dia cansativo, tá? E eu não vou me alongar tanto. Então, pessoal, o que é importante? Quando o ventrículo entra em diástole, necessariamente ele vai se encher novamente. Quando ele enche, ele vai entrar em um momento de sístole. Aí abre uma veia, uma válvula, que é a válvula pulmonar. Agora tem um momento, pessoal. Essa válvula pulmonar, ela abre jogando o sangue, uma parte para o pulmão direito e a outra parte para o pulmão esquerdo. Cuidado em relação a isso. Só que, cuidado, pessoal, essa é uma artéria pulmonar. É a única artéria que conduz sangue venoso ou arterial? Venoso. Venoso. Cuidado com isso. Ela vai perguntar a única artéria que conduz sangue venoso é a artéria pulmonar, que vai levar o sangue venoso para o pulmão, onde vai ocorrer a hematose, quer dizer que essa hematose vai oxigenar a nível alveolar o sangue, que vai voltar para o coração, para o átrio, tá certo? Através de veias pulmonares. São as únicas veias que conduzem sangue arterial. São as veias pulmonares. As únicas veias que vão conduzir sangue arterial. Foi claro, pessoal? Então, muito cuidado. Claro que ela vai chegar no átrio, vai abrir a bicúspide, vai encher diástole, mesmo processo sempre, diástole, ok? E depois que ela encher, vai gerar uma pressão e vai abrir a válvula. Essa válvula, pessoal, vai jogar para o ventrículo mais poderoso dos dois ventrículos ou de qualquer outra cavidade, tá certo? É do coração. Esse átrio tem uma espessura significativamente grande para gerar uma pressão de contração ao ponto de levar todo o sangue venoso à aorta, aonde uma parte vai subir para a cabeça e membros superiores, como nós vimos lá naquela lâmina, e a outra claro, a outra parte vai descer para a chamada grande circulação. Não há segredos aqui. O que pode ter de segredos? Essas relações que eu disse das válvulas lá, o nome, bicúspide, tricúspide, o nó sinatrial, a questão da artéria e a questão da veia. Fui claro, pessoal, em relação a isso? Então, só um minuto que eu quero alinhar uma coisa com vocês.